Meus amados irmãos, Pai de Cristo Jesus, vamos agora para a nossa parte final da nossa lição 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Mas antes vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, estamos na parte final. Nos dê a conclusão que precisamos tirar para o ensinamento e compreensão da Tua Palavra. Amém. Amados, eu antes de seguir, quero lhe chamar a atenção a ler toda a revista várias vezes, para que você possa ter domínio, você professor, ter domínio do conteúdo da lição e poder saber quais são os pontos principais e essenciais para você poder ministrar. Hoje nós vamos falar sobre, vamos dar 2 exemplos e citar algo que é importante nós abrirmos aqui, e você pode abrir também na sua sala de aula. Pois bem, nós vamos aqui falar primeiro sobre as histórias, depois vamos fazer a conclusão sobre encher do Espírito. 2 personagens importantes na história de Israel são os 2 primeiros reis, que são Saul e Davi. Nós temos em 1 Samuel, capítulo 10, citando uma profecia de Samuel para Saul, você conhece. Só que nós vamos ler, tá, meu amado irmão? Só que a gente observa o seguinte: no capítulo 10, versículo 5, vai estar dito assim: então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que desce do alto e traz diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Aqui a gente encontra o termo mudará em outro homem. E vale-se prestar atenção e analisar que quem profetizou isso foi Samuel. Antes de eu voltar aqui para o capítulo 10, vamos no capítulo 16, versículo 13, que fala de Davi. Observe comigo, capítulo 16, 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O que a gente encontra no texto? Um texto fala que Saul se tornaria em outro homem. No outro texto, a gente encontra o Espírito de Deus se apossando da vida de Davi. Vale se lembrar que Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando a gente segue a leitura, a gente vai observar que a profecia se cumpriu na vida de Saul, relativo a ele se encontrar com profetas e profetizar. Só que não se cumpriu e não aparece no texto é a segunda parte da profecia de Samuel, que é que Saul ia se tornar em outra pessoa. A vida dele não seria mais a mesma. Nós vamos ler assim, ó: e mudarás em outro homem. Isso não aconteceu. Então nós vamos entrar para a parte do encher do Espírito, mas analisando o seguinte ponto. O Espírito, ele quer encher as nossas vidas. Na vida de Saul, não há o mesmo contexto que aconteceu na vida de Davi. Deus, na vida de Davi, se apoderou dele. De Saul, ele ia mudar em outro homem. Ou seja, Saul ia aparecer, estar fazendo coisas boas, ia aparecer estar adorando a Deus, ia aparecer estar glorificando a Deus, mas na realidade Saul continuava sendo o mesmo. Ele estava fazendo. Na vida de Davi, quem estava fazendo era Deus. Vale também ressaltar sobre o termo ser cheio do Espírito Santo ou encher do Espírito, que eu entendo que ser cheio do Espírito, contexto para nós,
está envolto de nós termos o Espírito. Recebemos o Espírito de uma forma permanente. O Espírito não nos visita mais. Saul não era profeta, estava no meio dos profetas, e quando encontrava com o profeta, profetizava, mas Saul não era profeta. Por que eu estou citando isto, que ser cheio do Espírito, significado para as nossas vidas, aplicação para as nossas vidas, tem que ser entendido que nós termos o Espírito, recebemos o Espírito. Por que isso? Porque você e eu, imagine você cheio do Espírito Santo e ainda está com vontade de pecar, ainda nós termos fraqueza. Se estar havendo dentro de nós esse tipo de fraqueza, é porque a gente ainda precisa se enquadrar o que está registrado em Efésios capítulo 3, versículo de número 18. Foi falado do segundo vídeo. Você precisa assistir. Que a manifestação do Espírito, o fervor do Espírito, ele abrange por dimensão, trabalha por dimensão. Deus vai ocupando os espaços. Há pessoas que Deus só está ocupando na altura, mas não está ocupando na largura e nem na profundidade. Eu entro para a conclusão, lhe chamando a atenção a buscar a Deus, para ter um relacionamento com Deus que abrange todas as nossas áreas, sua área, sua vida, sua história. O fervor do Espírito está envolvido, e eu tenho batido isso desde o primeiro vídeo, estar envolvido, está intrínseco ao comportamento, à conduta. A nossa conduta tem que mudar para Deus nos encher. Então vale você, professor, que está a me assistir, levar para a sala de aula a seguinte coisa: não temos nós a plenitude do Espírito em nossas vidas. Recebemos, por mais que estamos cheios, porque o que Deus derrama sobre nós é suficiente, já enche o compartimento todo, mas ele precisa se abranger. Mas contudo, vale você discutir sobre esse assunto com mais calma, com mais vagar, que, por exemplo, a Bíblia vai dizer, eu não vou ler, João capítulo 3, versículo 34, que vai dizer que o Senhor não deu para Jesus o Espírito por medida. Então, a medida do Espírito de Deus que estava sobre Jesus, como a gente encontra em Colossenses capítulo 2, versículo 9, não é a mesma medida que está sobre você. Porque a medida que estava sobre Jesus o condicionou ser o quem ele foi, e alcançar o que ele alcançou, e fazer o que ele fez. Então, vale se entender isto e aplicar e conversar com seus alunos na sua aula de domingo. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Qualquer dúvida, pergunte aqui embaixo no canal, e nós estaremos postando um comentário mais vasto no nosso blog. Então você acompanhe todos os vídeos, são 3 vídeos, e procure o nosso blog, se direcione para lá, para que você possa ter todas as informações e assim poder usar alguma coisa e acrescentar, modificar, ter uma ideia como conversar com seus alunos. Que Deus lhe abençoe na aula de domingo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado em nome de Jesus por essa oportunidade. Nos dê uma boa aula para a glória de Deus. Amém. Que Deus os abençoe. Fique na paz.